Oi, pessoal, tudo bom? Acabei de fazer uma live agora, muito importante, com o meu amigo Alexiro, que está lá no meu Instagram. Seria bom se vocês pudessem assistir, né? Eu vou deixar, tem o canal aí embaixo, tá? Falando sobre a questão do problemaço, que é a questão do lixo na cidade de São Paulo, né? Como os meus temas sempre principais aqui versam em relação à questão da cultura e da educação, eu acho que é importante que a gente entenda que esses temas também, né? Esse tema dos resíduos sólidos, ele está totalmente ligado à questão da cultura e da educação, né? Se a gente for pensar aí, né? Que a questão do nosso problema da população ambiental, né, tem tudo a ver com uma má cultura alimentar, uma má cultura de consumo, toda a questão do marketing, né, que cada vez mais a gente só compra produtos industrializados, com muitas embalagens, e antigamente, principalmente quem é mais novo, não sabe disso, mas antigamente, eu lembro quando eu era criança, nos anos 70, 80, ainda isso não existia esse mundo de embalagem que tem hoje em dia. A gente comprava arroz, feijão, sabão, tudo a granel, né? Então, essa é uma questão que tem muito a ver com a questão cultural, né? E que a gente precisa, sim, falar sobre isso, né? Cultura não é só arte, dança, teatro, música, né? Cultura é a forma como a gente se alimenta, é a forma como a gente se veste, é a forma como a gente tem higiene pessoal, como a gente limpa a casa, né? E eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, até porque a questão, principalmente dos aterros, né? Que foi muito que a gente falou nessa live, me preocupa muito. E pouca gente sabe dessas informações, né? Que são cada vez mais graves. Não sei se vocês sabem, na cidade de São Paulo a gente tem 2 aterros dentro do município, tá? Mas além disso, a gente está jogando resíduo sólido, tá? Que poderia ser reciclado e transformado em matéria-prima para fazer outras coisas, e não está sendo feito isso, né? A gente está jogando em outras cidades, por exemplo, o aterro de Caieiras, que hoje ele está se tornando um elefante branco aí na Grande São Paulo, e ele recebe resíduo de 14 cidades da região metropolitana de São Paulo, né? Só que se a gente for pensar, né, primeiro, né, que a gente está gerando esse lixo gigante por conta aí, né, principalmente da questão do próprio capitalismo, né, que faz com que a gente cada vez mais consuma produtos industrializados e menos, né, que a gente vá menos na feira, por exemplo, que é a coisa do... O ideal seria, né, a lógica do descasque mais e desembale menos, né? A questão, outro problema é a questão da população, que cada vez aumenta mais, e com o aumento da população, a tendência é a que a gente cada vez gere mais lixo. Hoje, tá, a cidade de São Paulo, aliás, a Grande São Paulo, hoje gera, por dia, 27 mil toneladas de resíduo sólido que não é reciclado, que vai para aterro, né? A cidade de São Paulo, só o município de São Paulo gera 20 mil por dia. E isso é transportado por caminhões, né, para esses 2 aterros. E detalhe, tá? São mais de 2.200 viagens de caminhão por dia. Então, além de tudo, tem esses caminhões transitando pela cidade, gerando trânsito, gerando poluição, gás carbônico, né? Então, é tudo muito absurdo. E pouca gente sabe, inclusive, que a gente tem uma legislação para isso. Só que essa legislação não está sendo cumprida pelo poder público, né? A gente tem aí um plano, né, municipal de gestão integrada de resíduos sólidos na cidade de São Paulo, que dialoga com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Só que tem muito problema, né? Por exemplo, a CETESB, ela diz que apenas um dos aterros hoje está com problema. Só que, se você for olhar, você vai ver que todos eles são um problema. Até porque muitos deles correm o risco de... Porque são montanhas, né? Esses aterros viraram montanhas. As pessoas olham de longe e falam, olha, tem um morro ali. Não, não é um morro. Aquilo é um aterro sanitário cheio de lixo que vão jogando terra em cima, né? E vão aquela coisa, né?
Seria a mesma coisa que a gente imagina, a gente ficar empurrando a sujeira para baixo do tapete, chega uma hora que aquilo não dá, né? É absurdo. E esses aterros, eles correm um risco muito sério de cair em cima dessas comunidades. Inclusive, um dos aterros, que é o aterro de Guarulhos, né? Ele teve um problema, né, de justamente, ele teve um problema por causa de falta de drenagem e de manutenção, de deslizar, né? O de Osasco, ele já foi interditado pela CETESB 2 vezes, por também ter esse risco de deslizamento em cima das favelas que tem ao lado. Porque é aquilo, né? Quem mora do lado de aterro sanitário não é rico, é pobre, né? E geralmente são favelas, porque o cheiro é insuportável, né? Ninguém vai construir um condomínio de luxo ali do lado. Então a coisa é muito grave, né? A gente precisa também cooperar, não é só o poder público, a gente precisa também cooperar, né? Reutilizando mais, né? Por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho muito a cultura de quando eu compro alguma coisa, por exemplo, eu compro um champignon em conserva, alguma coisa em conserva, eu compro já olhando também uma embalagem, que seja uma embalagem legal que eu possa reutilizar para outra coisa. Ou para guardar bolacha, né? Ou para guardar tempero, ou para guardar pequenas coisinhas, tipo, miçangas que a gente tem aqui, agulhas, né? Porque isso a gente consegue reutilizar. Não tem por que a gente ficar comprando produtos para comer o que tem dentro e aquela embalagem a gente simplesmente vai enfiar no lixo. Né? Se a gente puder comprar e incentivar, né, que as embalagens cada vez mais elas sirvam para esse tipo de coisa, né, porque bem ou mal a gente compra, né, a gente tem que comprar. Né, até, ou então aquelas com refis e que o refil seja biodegradável mesmo, né? E olhe lá, né? Porque essa coisa do biodegradável tem que ver qual é, porque às vezes é um biodegradável que demora 200 anos para derreter na Terra. Né? Porque vocês sabem, né? O plástico ele demora 200 anos para derreter, para sumir. Né? O vidro, ele ainda tem uma vida um pouco mais curta. Mas para isso ele precisa ser triturado, né? Existem, inclusive, aí eu lembro que quando a gente fez o Festival PIB, a gente tinha um patrocinador que trouxe uma máquina de triturador de vidro para as long necks, né? E era bem legal, eram umas máquinas chamadas Glass is Good, e era bem interessante. Por quê? Porque o vidro, por ser uma matéria-prima muito barata, mesmo os catadores não têm interesse, então eles ficam nos lixões e nos aterros, né? Ou mesmo eles não, os catadores não levam vidro, né? A não ser aqueles vidros, por exemplo, garrafa de cerveja. Garrafa de cerveja é casco, né? Então você consegue, por exemplo, você vai comprar cerveja aqui na padaria aqui embaixo. Se eu for comprar cerveja de garrafa, eu tenho que levar o casco, né? Mas isso é uma coisa cada vez menos feita, né? Eu, por exemplo, não tenho aqui garrafa de cerveja casco em casa. Minha mãe ainda tem isso, né? Porque você compra não só a cerveja, você compra o casco também. Aqui, quando a gente consome cerveja, a gente compra geralmente de latinha, porque a gente sabe, e não de long neck, né? Porque a gente sabe que a latinha é mais fácil de reciclar. Então, quer dizer, tudo que a gente compra, se a gente já começar a pensar, né? De uma forma cultural, nos nossos hábitos alimentares, pensando também na embalagem, a gente já vai estar fazendo muito para a natureza. Bom, e falo mais sobre isso lá na live com a Leushiro. Ficou bem interessante. A gente faz várias discussões, traz vários dados de legislação, até para quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso. Tá bom? Assistam lá, que vale super a pena. E esse é só o primeiro papo que a gente vai ter sobre isso, porque eu tenho falado cada vez mais disso e a gente precisa entender a questão dos resíduos e do lixo como uma cultura e um problema cultural que a gente precisa resolver. Tá bom? É isso, tamo junto, força na luta. E é isso, fora Bolsonaro sempre, né? Falou pra vocês, valeu.